Você já deve ter vivido a cena de ir para um pronto-socorro buscando atendimento, doente e prostrado, e se deparou com uma sala de espera carregada de outros pacientes, sem previsão de atendimento nas próximas horas. Infelizmente, a superlotação em unidades de pronto atendimento é um problema enfrentado diariamente por diversas pessoas, em que muitas vezes o tempo de atendimento, por conta do tempo de espera no hospital mais próximo da sua casa, acaba demorando do que no segundo hospital mais próximo. Além disso, a gente sabe que a disponibilidade de informações em hospitais é praticamente nula, em que nós, como pacientes, podemos nos encontrar ilhados, sem saber a quantidade de pessoas à nossa frente no atendimento, o tempo médio de espera ou até mesmo se a gente está próximo de ser atendido. Inúmeros pacientes deixam o estabelecimento frustrados, desamparados e, por incontáveis vezes, acabam tendo de ir em outro hospital para buscarem assistência médica mais rápida. Hospital esse que poderia ter sido a primeira opção caso tivesse alguma fonte das informações de espera. Tendo em vista a questão apresentada, seria ideal que os pacientes pudessem obter as informações temporais em relação a cada hospital para chegar a alguma decisão com sabedoria. É uma informação básica ter o conhecimento do tempo de espera médio na unidade de pronto atendimento, além do número de pessoas na fila. E também seria de alto valor agregado levar em conta o tempo de locomoção da localização do paciente até o hospital. Isso atingiria o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável disponibilizado pela OMS, que é o de saúde e bem-estar. Sabendo do problema e dos aspectos importantes para remediar a questão em voga, a possibilidade de resolução pode passar pelo pensamento computacional para chegarmos a uma solução mais concreta. Iniciando com a abstração, que busca focar em questões importantes do problema, as informações cruciais a serem extraídas são, em relação ao hospital, a localização, a quantidade de pessoas na fila e o tempo médio de espera na unidade de atendimento. Em relação ao paciente, é necessário apenas obter a sua localização, a fim de que seja realizado o cálculo de distância entre este e a unidade médica. Então, a gente vai seguir na solução do nosso projeto. Após ter feito a abstração, a gente segue para a decomposição. E nela, a gente dividiu o nosso problema em 4 subproblemas. O primeiro é achar a informação do usuário, o segundo é achar a informação do hospital, o terceiro, é o tempo de espera, fazer esse cálculo de tempo médio de espera, e o quarto e último é fazer também esse cálculo de tempo de localização do usuário até o hospital. Tendo esses subproblemas, feitos, a gente vai seguir para o nosso reconhecimento de padrões, Aqui também a gente separou em 2 objetos. O nosso primeiro objeto é o usuário, e nele a gente vai ter só um padrão, que é a localização, ou seja, todo usuário vai ter que ter uma localização, O segundo objeto é o hospital. A gente vai ter 2 padrões. A gente vai ter o tempo médio de espera na fila e o segundo é também a localização. E assim a gente vai ter o tempo, mais uma variável que é o tempo de espera mais o tempo da locomoção do usuário. Bom, para encerrar a nossa apresentação, eu venho falar do quarto e último pilar do pensamento computacional, o algoritmo, que vem justamente para juntar e conectar todas as ideias que tivemos nos outros pilares. Lembrando que aqui consideramos o algoritmo como uma série de etapas e instruções pré-definidas que visam estruturar como funcionará a resolução de algum problema. Voltando para o nosso contexto, o nosso algoritmo funcionará em base de 2 entradas principais, que seria uma em relação ao paciente, então a localização daquele paciente, aonde ele mora, e outra em relação aos hospitais, que seria a localização dos hospitais, o tempo de espera médio e também o tamanho da fila. Baseado nessas 2 entradas, o nosso algoritmo será responsável por calcular algumas coisas que serão determinantes para a gente conseguir ver qual seria a melhor opção. Nesse caso, a primeira coisa que ele vai calcular é a distância, o tempo de locomoção entre a casa do paciente e o hospital. Esse tempo de locomoção será importante também, mas será o primeiro cálculo, então a gente vai calcular e armazenar ele num canto. Depois de calculado, ele também será somado ao tempo de espera total. Mas o que seria tempo de espera total? Vai ser um cálculo também, seria o segundo cálculo nesse fluxograma aí,
lembrando também que nosso algoritmo ele é representado por um fluxograma aqui no nosso trabalho. Esse seria o segundo cálculo, porque esse vai ser calculado baseado no tempo de espera médio e também no tamanho da fila. A partir disso, a partir desse tempo total de espera, a gente consegue somar ele com o tempo de locomoção e conseguir um tempo até o atendimento, vamos dizer assim, que seria a somatória entre esses dois. Baseado nesse resultado, a gente vai conseguir ordenar a melhor opção para o paciente de acordo com as situações de localidade e também a situação dos hospitais que estão à volta dele. Então, nós conseguimos entregar ordenado por esse cálculo, então ordenado pelo menor tempo possível, a melhor opção para ele. Agora, já pulando também para a nossa proposta de solução final, aqui como grupo nós pensamos em criar um aplicativo que será responsável por essa recomendação. Então, ele pegará esses dados do paciente e hospital e conseguirá calcular esse tempo até de distanciamento, de também tempo de espera total e prover a melhor opção para o usuário baseado nesse algoritmo que a gente explicou. Um ponto importante também a se citar é que esse aplicativo dependerá de uma aceitação social para funcionar também. Porque, por exemplo, informações como a informação, por exemplo, do tempo de espera médio e do tamanho da fila necessitarão de uma atualização intraday, de uma atualização real time. E para a gente conseguir isso com o aplicativo, a gente precisa que os próprios usuários nos ajudem a atualizar o status daquele hospital, para a gente conseguir se retroalimentar de dados no momento mais breve possível. E é por isso que a gente precisaria desse apoio social nesse sentido, para eles conseguirem nos dar as informações necessárias para ajudar outros usuários. É isso, gente.